Bem-vindos a mais um episódio sobre o Bruno do Clube do Investimento USA. Esse canal foi feito para você que quer aprender mais sobre o maior e maior mercado do mundo, o mercado americano, e hoje a gente vai fazer mais um update do mercado. O que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, o que está acontecendo no S&P, no Nasdaq, concentrar um pouquinho também no IWM, nos small caps, e dizer para vocês que bolas, a gente está com a estrutura de mercado muito bolas, e tem sido uma constante no ano de 2024, apesar de que a gente teve um pullback considerável, que já está executado, o pullback foi feito, a gente está voltando, testando mais uma vez all-time highs, com todos os índices muito perto de fazer altas históricas mais uma vez. Existe alguma coisa que pode parar esse bull market? Yes. Essa é uma coisa que vai acontecer essa semana, por isso vamos aos detalhes do vídeo. Se eu consigo fazer isso aqui de uma vez, I think I can, vamos lá. Eu ia fazer, na verdade, isso como uma live, there we go. Vai estar tudo funcionando. Vamos lá, pessoal. Esse aqui foi um ratio que eu já dividi com vocês algumas vezes. Eu tenho usado esse, entre outros, lá no Clube do Investimento para a gente continuar do lado certo do mercado. Então, esse aqui nada mais é do que um ratio entre dois ETFs que são super representativos da economia americana. Um é o XLE de energia, porque ele é um pouco mais conservador e ele é mais sensível a mudanças de inflação. Ou seja, a inflação está altamente relacionada com a variação do preço de energia, principalmente de petróleo, de gasolina, porque acaba refletindo no preço de basicamente todas as coisas, e usar esses dois ratios, o XLE de energia e o segundo, o XLK, que é o setor das empresas de tecnologia, as grandes empresas que você conhece, Apple, Microsoft, a Google, Meta, todas essas empresas, diz pra gente assim, conta uma história bem simples, mas bem significativa do sentimento dos investidores em relação a um setor mais defensivo, um setor mais sensível à inflação ou um setor mais agressivo de crescimento. Esse gráfico mostra para a gente que os investidores hoje não estão tão preocupados com a inflação como você imagina. Eu vou explicar rapidinho, porque isso é importante você saber. Você vê, essa linha é a linha do ano de 2022, onde a gente teve um bear market. Então você vê que nesse período, esse ratio, essa relação, esses dois ativos, subiu de um jeito bastante agressivo, quando o mercado estava realmente com medo de inflação, com medo de uma deterioração mais forte na economia. Então você vê o contraste do que aconteceu com esse ratio, com essa linha, em 2022, com o que a gente está vendo agora. Eu vou continuar usando esse durante o ano e outros que confirmam para a gente a direção do mercado. E, obviamente, eu deixei bem claro aqui, eu quero dividir com vocês que esse look, esse período, esse quadradinho vermelho, isso aqui foi quando a gente estava chegando no fundo do mercado, por enquanto, pelo menos até agora, em outubro de 2023, no S&P, o Nasdaq fez o fundo um pouquinho depois, em dezembro, mas você vê notoriamente, é muito nítido que isso aqui, o fundo do mercado ficou parecido, obviamente, em proporções menores do que esse look mais agressivo para cima. Depois que a gente começou a virar o mercado começou a ficar mais bullish, a gente começa a perceber que esse ratio fica cada vez mais baixo. A gente teve esse pullback agora considerável, mas você percebe que a gente está voltando a testar esses anchor VWAPs, essas linhas roxas que vocês veem aqui. Então, a minha leitura, e vai ajudar vocês, é que quando esse ratio volta abaixo desse anchor VWAP, desse período aqui de junho de 2023, a gente começou a ficar cada vez mais bearish lá no S&P, a gente começa a perder essa linha, quer dizer, nesse caso, que o mercado fica mais bullish. Onde é que a gente está agora? A gente está exatamente na mesma situação, a gente está voltando a descer, que é o que a gente quer para um mercado mais bullish, e eu coloquei essas duas caixinhas aqui para ficar bem simples para todo mundo entender. Em outras palavras, se a gente continua esse trend, desse ratio, dessa relação entre o XLE e o XLK, a gente tem uma possibilidade muito maior do bull market, ou seja, o mercado continuar subindo. E é aqui que a gente está se baseando, entre outras coisas. E se a gente começar a ver uma leitura, se a gente tiver uma leitura completamente diferente desse ratio começando a subir, vencendo, passando por cima desse anchor VWAP, que está relacionado também com junho de 2023, aí a gente pode começar a pensar em algum tipo de pullback mais profundo no mercado ou outra coisa que a gente ainda não sabe. Mas, de novo, a pergunta é, tem alguma coisa que pode parar bulls essa semana que vai começar? E a resposta, yes, tem. Então, vocês vão perceber nesse vídeo que os gráficos estão bolas, eu estou bolas, o setup está bolas, mas a gente tem que sempre ver as possibilidades das coisas não ser exatamente como a gente espera mesmo. Que pelo menos price action de
pelo menos esse vídeo está sendo gravado no domingo, então até de sexta-feira passada, no hoje é dia domingo, dia das mães, então foi no dia 10, das coisas realmente mudarem. O que a gente vai ter essa semana, que é importantíssimo você ficar de olho? A gente vai ter PPI, que é uma das medidas da inflação, a inflação que vai afetar os produtores dos produtos que a gente consome, vai ser na quarta-feira às 8h30 da manhã, e na quarta-feira o mais conhecido de todos, o CPI, o Consumer Price Index, que mede a inflação para os consumidores. A gente teve leitura de inflação bem mais hot, acima do esperado nos últimos meses, então a gente tem que considerar essa possibilidade, mesmo com esses gráficos super bullish que eu vou mostrar para vocês. Com isso tudo dito, deixa eu dar uma outra referência para vocês aqui, talvez a maioria de vocês que estão começando no mercado americano não conheçam, isso aqui é uma leitura de breadth. A breadth nada mais é do que a quantidade de ativos de um índice em particular, nesse caso do S&P 500, que estão acima da sua média móvel de 50. Então é muito importante que a gente olhe isso para entender a força do mercado. Quando a maioria dos ativos está acima da média móvel de 50 no gráfico diário, isso quer dizer que o mercado está mais forte, ele está menos dependente em um número limitado de estoques, que foi a história de 2023, onde a gente basicamente, e maior parte de 2024, a gente dependeu basicamente de 6 estoques, o Magnificent 7 menos 1, porque Tesla não compareceu. Então, quando você vê, e esse gráfico é esquisitinho mesmo, ele parece com eletrocardiograma, mas o que a gente quer para se manter mais bullish no mercado é que esse número fique o mais próximo possível dessa linha superior, dessa caixinha superior. E mais uma vez eu botei aqui como referência para vocês, esse outro retângulo vermelho foi o bear market de 2022. Então você vê, é bem fácil de você notar, e eu gosto de dividir essas coisas assim de um jeito mais simplificado possível para quem está começando, que o visual, a referência visual do que aconteceu no bear market 2022 não parece com o que está acontecendo nesse momento em 2024. A gente teve esse pullback, ou seja, nesses últimos meses a gente teve um pullback, o mercado realmente caiu, e esse número diminuiu, ou seja, o price action desses ativos baixou da média móvel de 50 no gráfico diário, e agora lentamente ele está voltando. É mais um louco positivo, é mais um louco bullish, que a gente está observando em termos técnicos não interpretativos, são simplesmente leitura dos fatos. Então, market breadth subindo, positivo, é mais um ponto para o mercado mais bullish. Com isso dito, vamos para o que interessa, S&P 500. Vou mostrar para vocês aqui algumas coisas, como sempre eu me concentro um pouquinho mais no S&P, porque ele é mais representativo do mercado como um todo. Vou mostrar para vocês alguns estoques que são super importantes, que também vão ajudar a gente a ter uma ideia de como você vai estar do lado certo do mercado, e tem algumas ideias de trade para vocês também, então por isso fiquem até o final. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer aprender mais sobre o mercado americano, considere subscribe para o nosso canal, clicar no sininho para receber todas as notificações e deixar o seu like. Vamos lá, o S&P, o que está acontecendo? Esse aqui é o gráfico diário, do S&P, e esse número aqui, eu quero dividir isso com vocês, é o expected move dessa semana, o máximo que o mercado de options está precificando para o S&P, $527, por volta de 527,50 centavos no meio. Eu gosto de arredondar esses números, eu não fico contando centavos. O número exato é 527,82, mas isso não é importante. Por volta dos 527, 527,50 é a expectativa do mercado em termos de um S&P mais bullish para essa semana que vai começar. Não, eu tinha desenhado isso aqui no começo da semana passada, esse canal, esse Ascending Channel. A gente estava, se você quiser ser ultra técnico, a gente estava realmente fazendo um bear flag, mas se você olha no big picture, que é sempre mais importante, a gente tem um velho ditado aqui no mercado americano, que funciona muito bem em inglês: when in doubt, zoom out. Quando você está em dúvida, olha para os tempos gráficos maiores para você ter uma leitura um pouquinho mais abrangente do que está acontecendo. É óbvio que a gente está numa tendência de alta incontestável. Nos índices americanos, no S&P, a gente fez simplesmente um pullback, a gente chamaria de um lower high, para continuar subindo. Então a estrutura técnica do mercado, inclusive com esse candle dessa última semana, bastante bullish, com um mínimo de wick, um pouquinho só de sombra em cima, mostra para a gente que os bulls, as pessoas que estão apostando no mercado mais positivo, estão no controle do mercado no momento. Então a gente fez um stand, a gente fez esse pullback, a gente fez um teste. Deixa eu botar um pouquinho de médias móveis aqui para vocês entenderem essa dinâmica. Tá, média Bollinger Band, média móvel de 20
de 50, de 9, para a gente ver como é que a gente está. Eu vou deixar os outros aqui para não ficar tão busy, tão complicado esse gráfico, mas vai ficar, eu vou dissecar ele para vocês. Então, dentro desse canal, depois que a gente completou esse pullback, a gente testou exatamente um dos meus anchor VWAPs, que estão relacionados lá com o comecinho, quando a gente começou esse bull market, a gente criou um suporte bastante considerável aqui, a gente começou a trade dentro desse canal. A gente está com price action simplesmente indo e voltando dentro desse canal. A gente fez mais um teste no fundo desse canal aqui, e mais um anchor VWAP, e a gente começou a fazer um breakout desse canal. Eu ainda não deletei esse canal, eu vou deixar ele para essa semana para ver o que vai acontecer, porque o topo desse canal, ascendente, o Ascending Channel, serviu de suporte. Então, a minha interpretação que a gente ia sair daqui, aqui para cima, a gente overshoot, a gente foi mais do que eu esperava, e a gente não voltou para testar 510, que é um bom sinal bullish, é um bom sinal para o mercado continuar subindo agora. Não, o que está acontecendo? Eu tinha como 520, então se você quiser marcar no seu gráfico, essa região agora de $520 como uma resistência importante, que a gente começou a breakout. No gráfico diário, a gente terminou a sexta-feira passada com price action acima, apesar que a gente teve um pouquinho de sell-off no fim do dia, na sexta-feira, mas de qualquer maneira a gente conseguiu fechar o price action acima de 520, que é importante para a bolsa. Não, se a gente conseguir segurar esse 520 nessa semana como suporte, e isso aqui, inflação, lembrem-se, a gente não pode desconsiderar a possibilidade de uma leitura de inflação mais alta do que o esperado, e toda essa estrutura técnica ser relativamente, eu não diria invalidada, mas a gente tem que considerar a possibilidade, independente de inflação, nesse ponto, a gente precisa de follow-through, a gente precisa de mais um dia de confirmação, ou 2 dias de confirmação, que esses 520 vão ser mantidos como suporte. Se isso não acontecer, a gente pode voltar e testar, eu diria, esse primeiro suporte em 517 e mais aqui embaixo 510. A gente só não pode perder de vista o fato de que a gente tem gaps para serem preenchidos aqui embaixo. Eu deixei essa caixa maior aqui, porque você vê que a gente tem esse candle aqui, esse doji, com um gap relativamente pequeno, por volta de 511, mas a gente tem esse outro gap até 505. Então, dentro dessa estrutura, qualquer tipo de pullback até aqui, 510, outro bom nível para você marcar no seu gráfico, ou aqui embaixo, na base desse meu canal, ou até mais um pouquinho aqui embaixo, que seria o gap. Então, eu diria entre 505, mais ou menos. Se a gente voltar e retestar 505, a estrutura bolas que a gente está criando não vai ser invalidada. É simplesmente ups and downs, subida e descida, dentro de uma estrutura bolas. Então, pode acontecer? Pode. Você tem que estar preparado. E você marcando esses níveis 520 ainda agora, que é suporte, mas pode ser uma resistência ainda, desse ponto até 510, mais um pouquinho aqui embaixo, 505, você pode continuar risk on no mercado, obviamente lembrando de que você também pode fazer trades bearish aqui se a gente começar a ter uma rejeição. Se você sabe como short o mercado, como ir para baixo quando o mercado está caindo, você pode usar esses níveis da mesma maneira. E num breakout, se a gente vier só retestar, e obviamente que isso é só especulação da minha parte, essas setas são só para a gente ter uma ideia, a gente segue price action, a gente não tenta prever price action, a gente tenta reagir a price action, que é muito mais rentável, pode ter certeza. A gente pode ter resistência aqui em 524 e 527 é o meu próximo target no S&P. Só para ficar um pouquinho mais granular, quero mostrar para vocês, se você faz day trade ou faz swings curtos aqui no mercado americano, uma visão um pouquinho diferente do S&P. Obviamente que você vai notar aqui que a gente já está overbought, sobrecomprado no RSI, a gente já está acima de 70, geralmente eu ajusto isso para ficar overbought só acima de 75, mas eu dei uma aliviada e a gente voltou a trade dentro desse channel. Não, esse channel ele pode ser bem mais tight aqui, bem mais curto aqui, eu deixei ele um pouquinho mais amplo, porque eu quero ter um pouco mais de wiggle room. Eu quero mostrar para vocês com o price action do pre-market, usando os últimos dias de pre-market, o que está acontecendo. Por isso que você vai reparar que esse canal aqui, deixa eu até dar uma ajustada, que eu ajustei. Basicamente, se você usa price action do que aconteceu antes do mercado abrir e depois do mercado abrir, você pode determinar alguns topos e fundos no SPY aqui. Então, eu diria para vocês que é importante você ficar de olho para day trade, não são os mesmos níveis, eu faço uma diferenciação disso, porque realmente ajuda a gente, deixa a gente mais fine-tune em relação a pontos de suporte e resistência, onde você pode começar a pensar mais bullish ou bearish. Eu diria que agora 522 a gente teve uma rejeição nesse nível e está testando esse suporte de 520, para arredondar. Então, se o SPY perder
Esse suporte a gente pode pensar no fundo desse canal, uma viagem curtinha até o fundo desse canal, e talvez mais um pouco aqui embaixo em 518 e 516,6 para testar esse demand zone, essa zona onde os compradores apareceram, e da mesma forma, se a gente ficar mais bullish, você pode pensar em SPY voltar para o topo desse canal, por volta de $523. Obviamente que como se quando você tem um canal ascendente ou descendente, você tem esse tipo de limite no ângulo, conforme o tempo passa, o seu target vai mudando, mas a gente tem aqui para deixar a gente bem accurate, bem num ponto de referência $522. Se a gente colocar aqui as médias móveis, as mais simples, as mais comuns, a gente vai ver que a gente está em cima da média móvel de 50, que é sempre importante. Price action agora está embaixo da média móvel de 9 exponencial, e com o meu Bollinger Band a gente continua embaixo da média móvel de 20. Nada alarmante, a gente só precisa mind esse nível por volta de $520, 519,8, que vai ser o nosso start point para a gente climb, ficar um pouco mais bullish, ou mais bearish no breakdown até 516, dentro desse demand zone. Vocês veem que tem bastante price action nessa região, pode ser uma região importante da gente reload long positions, aqui, nessa região de 516. Passando para o QQQ, Nasdaq Triple Qs, o ETF do Nasdaq, a gente tem uma estrutura um pouquinho diferente. Deixa eu voltar a mostrar uma coisa para vocês que eu acho importante, só para vocês terem uma referência aqui, que a gente está agora. Depende de como você conta, mas contado com price action de sexta-feira, a gente está um pouquinho abaixo de 0,8%, 0,8% de all-time highs no S&P. Se a gente dá uma olhadinha no Nasdaq, a gente está um pouquinho mais embaixo do que isso, a gente precisa subir um pouquinho mais para reclamar altas históricas por volta de 1,5%, mais ou menos. Mas a estrutura do Nasdaq está um pouquinho diferente, porque o Nasdaq, as empresas de tecnologia sofreram um pouquinho mais nesse pullback, como geralmente o que acontece. Então, eu tenho esse trendline, que o Nasdaq começou a fazer um breakout. Opa, puxei aqui a linha errada. Começamos a fazer um breakout acima desse trendline, acima de todas as médias móveis, uma estrutura bastante bullish, uma estrutura bastante parecida de Nvidia, que eu já vou mostrar para vocês. Então, se a gente conseguir manter mais ou menos parecido com o SPY, no sentido que 442 é um nível de suporte importante para a gente ainda tem um teste que pode ser refeito por volta de 440 e alguns centavos. De novo, eu não faço conta de centavos num ETF que de $440, mas você pode olhar para isso como próximo ponto de suporte aqui e mais embaixo, por volta de 437. Em outras palavras, a gente pode voltar, retestar até aqui embaixo, que seria meu encontro com a média móvel de 9 exponencial, e continuar climbing higher, talvez retestar alguma coisa perto do 448 e continuar climbing higher, ou seja, subindo. Isso vai estar diretamente relacionado com esse outro estoque. Dois estoques que eu vou mostrar para vocês em um minutinho. Próximo é o IWM, o ETF de Small Caps aqui do Russell 2000. Esse é importante para a gente pensar. Esse aqui eu trouxe nos vídeos aqui do YouTube algumas vezes, inclusive no vídeo que eu trouxe bem no comecinho do ano, onde, deixa eu mostrar para vocês no gráfico semanal do que aconteceu com Small Caps, através do IWM. A gente teve um teste perfeito, da média móvel de 200 no gráfico semanal e mais um Anchor VWAP, que está relacionado com esse fundo aqui em outubro. Então a gente teve um teste perfeito de suporte. Isso aqui é o que a gente chama de um cluster. É uma junção de suporte super importante. Média móvel de 200, Anchor VWAP, e obviamente eu tinha um suporte mecânico aqui por volta de 192, onde o Small Caps começou a reagir. Foi uma excelente entrada para Small Caps. A gente está rodando uma posição de TNA, que é o ETF alavancado, um deles que acompanha o Small Caps. Só que nessa última semana a gente fechou com um candle obviamente mais bearish. A gente teve rejeição aqui no topo desse wick no IWM. Mostrando para vocês no gráfico diário. Deixa eu só ver, deixa eu apagar esse Fibonacci aqui, porque não vai fazer muita diferença para a gente agora. O que a gente vê é que se eu colocar um trendline da mesma maneira que eu tinha nos outros índices, voltar aqui, se eu vou colocar esse trendline, saindo desse topo, testando aqui, a gente já fez um breakout super limpo, e a gente está agora de novo com price action em cima de todas as médias móveis. A gente teve essa rejeição aqui na sexta-feira, mas a gente ainda está nessa região por volta de $203, que é super importante, um suporte importante. A gente vai ter convergência aqui com a média móvel de 9 exponencial, mantendo isso aqui como um suporte forte. A estratégia para o IWM aqui também é bastante simples. A gente ainda pode voltar, retestar aqui
e continuar climbing higher. O meu target para a IWM, se a gente ficar bastante bullish essa semana, lembre-se que as empresas de small cap, elas têm um pouco mais de sensibilidade, a volatilidade são mais voláteis, elas movem mais. Eu acredito que é realístico a gente pensar em IWM numa estrutura mais bullish, de novo, acima de 208 e 211.3. Se a gente conseguir fazer esse breakout, 214, não seria impossível. Mas eu diria que você não, isso aqui é na melhor das hipóteses. E claro, a gente pode rejeitar, a inflação pode vir pior do que o esperado, a gente pode voltar para testar. Eu acho que o suporte mais importante para você marcar é por volta de $199, onde a gente tem não só um suporte mecânico, ou seja, marcado, uma linha marcada, mas a gente tem convergência de VWAPs e a média móvel de 20 vindo encontrar com essa região também. Próximo, NVIDIA. NVIDIA tem sido the mothership, o carro-chefe do mercado, já por quase um ano. A NVIDIA está na situação bastante peculiar, porque ela está num wedge, nesse triângulo, e o que eu sempre faço, o que eu sempre digo, e sempre tem sido muito bom nas nossas estratégias, é quando você tem price action perto de um wedge, perto desse triângulo, perto dele se resolver, a melhor coisa que você pode fazer é esperar um breakout. A NVIDIA tentou ensaiar um breakout agora na sexta-feira, não foi rejeitado, deixou bastante weak aqui por volta de 907, a gente sabia que era uma resistência forte. Então a gente tem price action dentro, no finalzinho desse wedge, em cima das médias móveis, obviamente da média móvel de 20, de 9, de 50, dos meus anchor VWAPs, então com price action bastante positivo, bastante bullish, mas eu acho que é bastante importante você esperar, pelo menos em termos de risk management, você gerenciar o seu risco de um jeito mais inteligente, é esperar esse wedge se resolver. Um retest de $880, 873 seria excelente, para a gente continuar, se a gente começar a ficar mais bullish, ou seja, um retest aqui embaixo, um pouquinho de convergência de médias móveis para a gente fazer um shoot up, para a gente continuar climbing, porque a NVIDIA, eu só não sei quando, ninguém sabe, agora que a NVIDIA vai voltar para all-time highs, altas históricas, é quase que uma certeza. Quase, nada é certo nesse mundo. Então, se a gente fizer um teste aqui, a gente vê price action um pouco mais bullish, eu diria que a NVIDIA $923, ou até um pouco mais em cima, 940. É realístico, é bastante realístico. Minha seta ficou meio esquisitinha aqui. E num breakdown, eu estou esperando algum tipo de suporte por volta de $837. Um suporte mais forte, eu tenho vários alertas aqui, porque a NVIDIA, quando você tem um estoque que está liderando o mercado, você tem que olhar para ele, porque possivelmente o que a NVIDIA fizer, o mercado vai fazer também. Outra coisa importante você tem em mente em relação à NVIDIA, porque eles vão estar reportando earnings no dia 22. Nos últimos earnings, a NVIDIA simplesmente, como se fala aqui, blew out of the water. Eles reportaram números incríveis de crescimento, tanto em revenues como em earnings. Então, a expectativa do mercado, se eu clicar todos os earnings aqui de NVIDIA, a gente voltar no tempo, você vai ver tudo super positivo, crescimento, do jeito que o mercado gosta. Uma empresa que não só cresce em termos absolutos, mas também que cresce em termos de rentabilidade. Então, isso é importante a gente ficar de olho dia 22. E como prevenção, se você quiser evitar fazer qualquer tipo de swing trade em NVIDIA antes de earnings, eu nunca acho que é uma má ideia, porque earnings é o que a gente chama de um evento binário, onde tudo pode acontecer. Você pode ter excelente earnings e revenues no mercado interpretar alguma coisa negativa, ou guidance, ou seja, que eles estão esperando para o futuro não ser o jeito que o mercado quer e o estoque pode cair, ou eles podem reportar mal e por alguma razão o mercado gostou de subir. Então, a gente realmente é um evento binário. Se você quiser ter um pouquinho mais de prudência em relação a NVIDIA e esperar, eu acho que não existe absolutamente nada de errado com isso. Se você quiser correr algum tipo de risco de swing NVIDIA nos próximos dias, só lembrem-se que dia 22 tem earnings e desse momento em diante a gente não tem como prever o que vai acontecer. Próximo é Apple. Eu tenho uma teoria que eu dividi com o clube, um vídeo exclusivo com o Clube do Investimento, você já está no clube, do que eu acho que vai acontecer, está diretamente relacionado com Mega Cap Stocks. Esse aqui, na verdade, foi um estoque que a gente fez um trade em Apple antes do earnings, coisa que geralmente eu não faço, mas o price action estava simplesmente sensacional, onde você tinha um inverted head and shoulders, o ombro e cabeça ombro invertido, no gráfico diário de Apple, fazendo um breakout desse canal descendente. Então, a Apple, obviamente, foi dos mega caps, uma das que mais sofreu nos últimos meses, não voltou a fazer all-time highs como a maioria das outras, pelo menos não agora. E a gente fez esse ombro, cabeça, ombro invertido, a gente teve esse huge, gigantesco gap up
com earnings de Apple, que não foram os melhores, tem que ser dito, os earnings não foram os melhores, mas eles fizeram uma manobra muito inteligente, onde eles resolveram recomprar 110 bilhões de dólares do seu estoque, foi um recorde para o mercado financeiro. Eu acredito que foi uma das maneiras de mascarar os earnings que não foram tão expressivos assim, mas de qualquer maneira a Apple está segurando um suporte bem significativo para a gente agora em 182. A gente fez bastante trade lá no clube quando a Apple estava testando suportes aqui nessa região dos 160, 160, 162, 165, a gente fazia trade, bastante trade na Apple, e a minha expectativa é que se isso continuar a acontecer, a gente encontrar um pouco de suporte aqui em 183, a Apple volta a ser um excelente estoque, não só para você investir eventualmente quando o preço estiver no lugar certo, mas para trade dentro de uma estrutura técnica bem definida, um trade range. Na eventualidade, como eu disse, a gente ter bons números em CPI, eu espero que a Apple consiga fazer um breakout de 185 e retestar pelo menos por volta de 190. A minha expectativa em relação à Apple com o CPI positivo e numa rejeição. A gente tem bastante suporte. Obviamente que a Apple criou bastante suporte. Eu não vou descartar a possibilidade de uma eventualidade de um CPI hot, desse gap ser preenchido. Não seria, esse gap vai estar por volta de 173 dólares. Então, não vou descartar essa possibilidade, mas a gente tem bastante suporte em Apple. Eu diria que o primeiro suporte significativo por volta de 180 dólares, cluster de Anchorville App com um suporte mecânico e um pouco mais aqui embaixo, 177,5, e obviamente mais embaixo a gente tem não só Anchorville Apps, mas a gente tem o Gap, 173. Próximo, eu quero dividir com vocês algumas ideias de trade aqui. Primeira coisa que eu quero falar, geralmente eu não faço investimento ou trade em Bitcoin, eu particularmente não acredito que investimento e Bitcoin vão na mesma frase, mas isso é uma coisa minha. Mas a estrutura técnica de Bitcoin, obviamente a gente está, se você olhar big picture, no semanal, sem dúvida, inegável, que Bitcoin está no uptrend, uma tendência de alta inegável, não tem como você diferenciar isso, é simplesmente leitura de price action pura e simples, mas se você olhar no gráfico diário, agora a gente começou a fazer um pullback dentro de um canal de baixo. Pode ser simplesmente um lower high, numa estrutura técnica mais bullish, mas Bitcoin aqui testou tem um pouco de convergência de price action aqui por volta desse nível, por volta de 61 mil, 62 mil dólares. A Bitcoin começou a tentar fazer de novo um breakout dessa região, testou 65 mil, 65.500, que tem sido uma resistência forte para Bitcoin, rejeitou, e agora ele está dentro desse envelope aqui, ele está entre um VWAP, um dos meus Anchor VWAPs, um dessas minhas resistências embaixo da média móvel exponencial de 9. Se a gente vê um pouquinho de rejeição de Bitcoin nos próximos dias, Bitcoin está começando a voltar agora, de novo estou gravando esse vídeo no domingo, da manhã, se ele começar e voltar, começar a rejeitar aqui por volta de 62 mil e voltar a perder esse VWAP, a gente vai ter esse envelope do VWAP aqui, esses dois Anchor VWAPs, com a mínima por volta de 58,6, mais ou menos 58.600. E se ele perder, obviamente a gente pode voltar e preencher, continuar essa tendência de baixa dentro desse canal. O interessante disso, para todo mundo que acompanha Bitcoin, é que mesmo se Bitcoin voltar e testar, porque eu acho que com Bitcoin existem muitas emoções que são acionadas com a variação de preço de Bitcoin, é que mesmo Bitcoin testando 55 mil, ou um pouco mais embaixo, esse suporte que eu tenho por volta de 52,2, a estrutura bullish de Bitcoin não foi perdida, ela continua bullish no big picture, continua bullish, e simplesmente pode ser uma oportunidade de você que gosta de acumular Bitcoin nessa região que virou um demand zone, se você considerar price action aqui do começo do ano, pode ser uma oportunidade de você reload nos seus Bitcoins, tendo um risk level muito bem definido por volta de 48 mil. Eu estou trazendo Bitcoin hoje porque eu quero trazer a minha ideia bullish, mais duas ideias que eu tenho bullish para dividir com vocês do mercado americano. É Riot. Riot é uma das... eles fazem mineração de Bitcoin. É uma empresa relativamente boa, é boa de você trade eles, porque eles têm bastante volatilidade. E agora Riot está testando um suporte por volta de 9 dólares, com o RSI entrando em overbought. Se esse suporte for mantido por volta de 9,10,
eu acho que o Bright tem uma possibilidade de vir testar essa resistência mais aqui em cima em 10,56. Eles têm um excelente options chain, se você gosta e sabe trade options, e obviamente numa rejeição, a gente pode testar aqui embaixo, um pouco mais embaixo, em 8,45 em Riot, R-I-O-T, tá aí na sua tela. Próximo é Silver, SLV, é o ETF de prata. Esse aqui eu abri um pouquinho para vocês verem. Silver está consolidando uma região. Se você viu o vídeo, não sei se eu vou conseguir colocar o link aqui, mas o link vai estar na descrição com certeza do vídeo que eu coloquei no começo do ano, da importância de você ficar de olho em prata para esse 2024. Tem sido um excelente trade. A gente saiu em janeiro por volta de $20, a gente está em 25 agora, a gente chegou a testar $27. E a estrutura ultra bullish, não só por causa dos ciclos, obviamente tem todo mundo falando sobre os ciclos de metais, e ouro e prata e tudo mais. Meus vídeos são basicamente baseados, que eu quero trazer para vocês, baseados em price action, porque eu acho que fica bem mais simples de você interpretar essas informações. Mas a gente fez um teste de suporte em janeiro, a gente voltou agora, recentemente, o que aconteceu recentemente com a SLV, o ETF da prata, que ele testou o topo desse canal ascendente, ele fez um teste importantíssimo nesse breakout. A gente ficou trading dentro dessa região, dessa caixinha azul aqui, por muito tempo, por bastante tempo. Ele voltou, fez um teste, que o que geralmente acontece é que você tem um breakout do que era uma resistência eventual no passado, ele volta para testar, que quando ele volta para testar o que era resistência como suporte, fica muito mais bullish se você ver os indicadores de momentum, a RSI, PPOs, pelo menos os que eu uso. Esse aqui vai ser bem parecido com o seu MACD, estão começando a ficar mais bullish. Você tem upside até $28 no SLV, e você tem muito upside na volta de um ciclo de alta de metais, prata exclusivamente, que a gente está falando aqui. Fiquem de olho nesse trade para os próximos dias. E por último, um trade que pode ser um trade bearish, pelo menos uma oportunidade de você entrar short no mercado, que é no curto prazo, que é o Wells Fargo. O setor financeiro tem sido super forte, está super bullish, mas está começando a testar, você está começando a ver price action em cima do upper Bollinger Band, a parte superior das bandas de Bollinger, e pode se tornar um cup and handle. A gente está começando a ver o RSI chegar nos limites de overbought. Nesse caso aqui eu tenho o RSI modificado para 75, ele está entrando no meu 75, overly overbought, mesmo com os sinais mais bullish dado pelo PPO, ele pode simplesmente voltar e retestar alguma coisa mais aqui embaixo, talvez preencher esse último gap. Vou deixar no gráfico diário para vocês aqui, deixa eu tirar isso tudo, ficar mais fácil. Ele pode voltar aqui, no final, na sexta-feira, a gente terminou a última hora com um pouquinho de pressão de venda, a gente pode voltar a retestar, preencher esse gap, ou testar esse suporte em 61,4, ou voltar a testar esse gap em 61,34. Preencher esse gap, testar a média móvel de 9 e continuar a sua caminhada bullish. Então a gente pode ter uma rejeição aqui, é uma possibilidade, se não, seria alguma coisa parecida com isso. Opa, não, cliquei para variar, cliquei errado. Ele pode voltar, testar aqui embaixo, por volta preenchendo esse gap para continuar mais bullish, continuar o seu climb up até 62,4, que é o meu target. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que ajude vocês a se manterem do lado certo do mercado. Não esqueçam que a gente vai ter PPI na terça-feira, CPI na quarta. Não deixem de observar, sai às 8h30 antes da abertura do mercado. Isso pode sim transformar o mercado numa máquina de voar, tanto para cima quanto para baixo. Com price action, sempre é melhor você esperar e você reagir, não tentar antecipar. Tem uma boa semana de trade mais uma vez. Considere subscribe para o nosso canal. Se tiver algum comentário, você gostou do vídeo, não gostou, o que você quer ver, deixa aqui para mim. Deixa o seu like e eu vejo vocês na próxima.